No vídeo de hoje, nós iremos ver o dia em que Peter e Lois descobriram que o seu filho Chris era um idiota total, já que ele tinha dificuldade até para reconhecer os seus próprios pais, e para tentar ajudá-lo, eles o mandaram para um acampamento espacial. Isso tudo quase acabou dando errado, com toda a família Griffin indo parar no espaço, após Stewie acidentalmente apertar um botão. O episódio começa com Chris ainda na escola. A professora o pede para ler a sua redação. E ele basicamente escreveu uma redação de como foi passar o dia todo vigiando a sua professora, e ver o que ela fazia, do momento em que ela saía da escola, até o momento em que ela fazia algumas coisas estranhas, e isso obviamente faz com que a escola chame os seus pais. O diretor conversa com Peter e Lois sobre como Chris vem dando trabalho ultimamente, já que ele até tentou entregar um desenho de um personagem bem familiar, como se fosse o seu projeto de arte avançada. Após eles falarem que não sabia mais o que fazer com o seu filho, o diretor dá a ideia de, enquanto ele estivesse na escola, eles o tratariam como se fosse um gato, e com alguns anos ele receberia o seu diploma. Sei lá, Lois, alguns desses gatos conseguem ótimos empregos. Sou eu. Enquanto estava na cama, Peter é hipnotizado pela TV. Ela o faz dizer que Breaking Bad é a melhor série que ele já viu, e também o manda nunca parar de falar de Breaking Bad. Após sair do banheiro, Lois vai falar com Peter a respeito do Chris. Peter diz que seu filho é uma mula, e até pergunta o que aconteceu com os genes inteligentes da família Griffin, já que enquanto seus filhos não inventaram nada, ele criou o pente com navalha. Lois chega a se perguntar o que seria do Chris quando eles dois não estivessem mais ali para ajudá-lo. E de repente Chris aparece ali no quarto, e fala que ouviu tudo o que eles disseram sobre ele. Peter e Lois até tentam enganá-lo, mas acaba não funcionando, e ele vai para o seu quarto chorando. Lois fica arrasada após saber que Chris ouviu eles dois o chamarem de burro. Peter fala que a verdade às vezes era difícil de ouvir, principalmente de um biscoito da sorte. Sua esposa está pensando em te deixar. Ele já sabe, você devia fazer isso agora. Após acordar, Chris vai até a cozinha. Peter e Lois agem como se nada tivesse acontecido, e começam a bajulá-lo, o chamando de inteligente e coisas do tipo. E após Peter chamar o Chris de burro novamente, ele se irrita, e fala que iria para a escola, o que era estranho já que era domingo. Brian fala para Lois que se o Chris estivesse com problema de autoestima, eles poderiam colocá-lo em um acampamento, pois eles ajudam crianças com problemas escolares a ganhar autoconfiança. Lois então decide seguir o conselho de Brian. Peter até fala que eles não tinham dinheiro para fazer isso, já que eles estavam economizando para viajar para a Europa. Lois o lembra que eles já foram para a Europa, e ele não gostou muito. Após isso eles vão falar com o Chris. Lois fala para o Chris que eles o mandariam para um acampamento, e ele poderia escolher. Chris acaba escolhendo o acampamento espacial, que acidentalmente foi parar no meio dos outros. Esse deve ter ficado sem querer entre o resto. O que é que estão dizendo? Que eu sou burro pra isso? Chris, estamos aqui. Eles então o levam até o local do acampamento. Quando entram na estação, Brian vai falar com um dos funcionários a respeito de uma das naves ainda estarem ativadas. Ele responde dizendo que sempre faziam isso caso algum italiano tivesse que exagerar. Logo após isso, Peter e Brian decidem entrar em uma sala, mas tudo acaba ficando muito confuso, após os dois saírem com os seus corpos trocados. Chris então se despede de sua família. Logo no primeiro dia, Chris já demonstra que não estava gostando do acampamento, após o instrutor falar que eles teriam que fazer uma palestra sobre um determinado assunto. Após isso os campistas vão para o centro de treinamento do acampamento espacial, com o intuito de cada um mostrar o seu corte de cabelo, e todos menos o Chris estava com o corte de cabelo certo. Após perceber que não se encaixava ali, Chris resolve ligar para os seus pais, e fala que todas as crianças eram más com ele, e até o robô tirava sarro da cara dele. E como estava muito triste, Chris pede a sua mãe para ir buscá-lo. Eles então vão até o acampamento buscar o Chris, e Peter até brinca com o fato deles terem gastado muito dinheiro para trazê-lo até ali. Chris pede desculpas por terem feito todos ali perderem tempo com seu problema. Mas antes de irem embora, Chris resolve levar a sua família para conhecer o ônibus espacial. Tudo ia bem, até Stewie resolver apertar o botão vermelho, que era nada mais nada menos que o botão para decolar a nave. O ônibus espacial começa a decolar, e todos entram em pânico. Brian até aproveita para pôr a cabeça para fora da janela. Um dos instrutores consegue entrar em contato com a família Griffin, e fala que enquanto a nave estivesse no piloto automático, eles não teriam com o que se preocupar.
Enquanto isso, Stewie e Brian decidem pregar uma peça na Meg. Quando estavam falando com o instrutor, eles acabam perdendo o sinal dele, e Peter decide resolver a situação quebrando o controle, e como era esperado isso acaba piorando tudo. E Chris tem a ideia de ativar os foguetes reversos para fazer com que a nave freasse, e isso acaba funcionando, mas por pouco tempo, já que a nave começa a ir em alta velocidade em direção à Terra, e todos acabam sendo puxados. Chris resolve tomar conta da situação, e colocar em prática tudo o que conseguiu aprender no acampamento. Chris, o que está fazendo? Salvando as nossas vidas. Queria que ele não tivesse dito isso. Agora estou meio que torcendo contra. E por incrível que pareça, ele acaba conseguindo salvar a todos. E até temos uma cena do Peter falando que já que sua coluna havia melhorado, ele iria arranjar uma mulher mais atraente, mas ao sair da nave ele acaba voltando ao tamanho normal.